Galera, tudo bem? Eu sou a Prof. Prisátera e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a redação da ESA. O tema de 2020, deixa eu pegar minha colinha aqui, foi sobre brasileiros se preocupam com saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis de vida. Então, o candidato ele tinha aí um tema bem definido, bem delimitado e um tema relativamente fácil de ser escrito, né? Um tema muito atual e muito bem selecionado pela banca. Eu resolvi fazer o seguinte para mostrar para vocês o que a banca espera dos candidatos. Eu peguei a redação de um aluno, né? Ele entrou em contato comigo para que eu realizasse um recurso da redação, né? Ele não foi meu aluno no meu curso de redação, mas ele entrou em contato comigo para que eu pudesse interpor um recurso, né? Na nota dele. A nota dele foi 5,3. E após o meu recurso, ele foi para 6,3, né? Então, após eu ter entrado com o recurso e ter questionado a banca em alguns aspectos, o aluno obteve esse desempenho. O foco hoje não vai ser na correção da redação, mas eu vou comentar sobre alguns aspectos gerais, né, que poderiam ter ajudado esse aluno a ter uma nota ainda maior do que essa que ele recebeu. Às vezes, gente, alguns deslizes de vocês são muito fáceis de serem resolvidos antes da prova. Então, assim, os alunos não cuidam com a margem, não cuidam com a apresentação do texto, não cuidam com a escolha lexical, com a modalidade textual. Tem alguns deslizes aí que interferem significativamente na nota e, consequentemente, na aprovação da redação do concurso. Então, olha só, a ESA, ela tem os critérios muito bem definidos, né, na redação. O aluno precisa ter título, tá? O título, gente, ele não vale uma nota específica. Ah, colocou um verbo é 10, colocou sei lá, não colocou verbo é 5. O título, ele é uma mera formalidade burocrática. Tanto é que o aluno colocando o título, independente do que for, claro que ele precisa ser relacionado com o tema, etc., o aluno já vai obter uma nota. Então, assim, ó, o ideal é vocês sempre cuidarem para colocarem o título, tá? O que eu sugiro que vocês façam? Façam um Tzinho na mão que vocês escrevem, bem pequenininho, na mão que você escreve, segura a caneta, e aí na hora da prova, antes de você entregar a redação, você vai estar olhando ali para aquele Tzinho e você não vai correr o risco de esquecer de colocar o título. O tema, gente, isso é um erro muito comum que a galera tem, né? O tema da redação é para falar dos hábitos saudáveis, é para falar que mesmo sabendo desses hábitos saudáveis, o brasileiro não pratica esses hábitos saudáveis. Então, assim, ó, eu corrigi redação de aluno falando sobre saúde pública, eu vi aluno falando sobre o uso de asteroides, eu vi o aluno usando sobre a falta de mobilidade urbana, eu vi aluno usando sobre o patinete elétrico. Então, assim, eu vi aluno trazendo argumentos de várias áreas do conhecimento, mas que não estão intimamente relacionadas com o tema. Então, se é para escrever sobre alfinete na redação, não vem escrever sobre foguete. Ai, prof, é parecido, alfinete e foguete. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coerência entre os parágrafos, né? Vocês vão observando aqui as notas dele na lateral, diz respeito aos parágrafos estarem bem articulados, né? Para um texto ser coerente, ele não pode ser um amontoado de frases, de orações, ele precisa fazer sentido. Então, ele tem que ter conectivos, ele tem que ter sentido. Então, se você desenvolve um determinado argumento no primeiro parágrafo, ele precisa estar relacionado com o segundo, precisa ter essa articulação. A argumentação é um aspecto que a galera erra bastante, né? Como muitos não têm leitura sobre os temas, chega na hora da banca, não tem o que argumentar, né? Muitos alunos estudam errado redação. Como que se deve estudar redação, então, Pri? A redação, ela precisa ser estudada com muita leitura, com muita dedicação, com muita persistência. Você só sabe escrever sobre aquilo que você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre alimentação saudável, os hábitos saudáveis, alimentação balanceada, você não vai ter argumento para escrever sobre isso. O que você vai defender? Quais serão as bases, né, que sustentarão a redação de vocês? E aí você fica pelo caminho.
Coesão são aí os conectivos, né? Coerência e a coesão estão muito interligadas, as duas precisam estar presentes no texto. Modalidade textual, o aluno tem que saber, né, qual é o gênero que cai na prova, o que se espera do gênero dissertativo, quais são as partes, né, introdução, desenvolvimento e conclusão do texto. Seleção lexical, né, aluno tem que colocar, tem que ter uma boa escolha e um bom vocabulário no texto, nem muito demais, nem muito de menos. Por exemplo, teve um aluno que colocou na redação, no pretérito, as pessoas comiam melhor. Meu, quem que usa no pretérito, tá? Então, assim, muito cuidado com essa escolha lexical, com essa seleção lexical na redação de vocês. A apresentação, gente, isso aqui, dói meu coração quando eu vejo aluno perdendo ponto nesse critério. Pelo amor de Jesus, gente, esse aqui é o critério mais básico que tem. É você não ter rasura, você cuidar com a letra, você cuidar com a margem. Filho, pelo amor de Deus, não faça o seu concorrente ficar feliz com a sua nota. Não faça o seu concorrente ajoelhar no chão lá, agradecendo a Deus por você não ter atingido a margem, tá? Aqui é um critério, gente, que vocês têm que ter boa nota. Independe de conteúdo, independe de estrutura, independe de tudo. A apresentação é fundamental no seu texto. E a ESA pesa a mão, sim. Então, muito cuidado com a margem, com as rasuras, com as letras, com desenhos, tá? Com tudo isso no texto de vocês. E aí, a nossa maravilhosa gramática, né? Trocar o S pelo Z, esquecer de acentuar, não pontuar, concordância, regência, colocação pronominal, acentuação, pontuação, enfim, são esses pontos aí gramaticais que você vai perder nota aqui nesse critério. Então, assim, ó, qual é o maior erro dos alunos? Ir para a prova sem saber o que será corrigido. Então, a galera vai para a prova, não sabe como que funciona o critério de correção, não é corrigido, e aí acaba deixando na mão do dia da prova lá a sua aprovação. Gente, tem aluno que foi tão bem nas questões, mas que chegou na hora de escrever e não conseguiu. Não tem como eu melhorar recursos nesse sentido, sabe? O recurso eu consigo ir até um ponto, mas se o aluno não tem pelo menos uma base, não tem o que fazer, tá? Então, olha só, vocês percebam aqui que ele aumentou a nota dele, né? No tema, ele aumentou a nota na argumentação e ele aumentou a nota na apresentação, né? Vocês percebam que ele diminuiu a nota dele na gramática, mas a ESA avalia a nota mais alta, sabe? Mantém a nota mais alta. Então, esse aluno, ele saiu de 5,3 e ele foi para 6,3. Vocês percebam aí que para um concurso público, ter esse aumento dessa nota é muito significativo. Olha só a redação do filho. Primeiro, gente, é a letra. Pelo amor de Deus, muito cuidado com a letra, tá? E cuidado com a margem. Olha só, vocês estão vendo esses espaços aqui, ó, ao final dos parágrafos? Esses espaços, das linhas, desculpa. Esses espaços aqui, ó, eles não podem estar presentes, tá? Isso é a apresentação do texto. Cuidado com isso. Outra coisa, esse aluno, ele escreveu em um parágrafo olha só, ele escreveu um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, né? O primeiro do desenvolvimento, o segundo do desenvolvimento e o terceiro do desenvolvimento. Percebam que ele escreveu aí 5 parágrafos, desculpa, né? E aí o 5º parágrafo do texto. Gente, são 30 linhas. Não tem como você ter um bom desenvolvimento trazendo 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu oriento, então, a sempre trazer no mínimo 2, né? O máximo 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, na introdução, você contextualiza o tema. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você traz o seu primeiro argumento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer o seu segundo argumento. E na conclusão, você vai fazer uma retomada, né, dos aspectos que você trouxe no texto. Se optar por uma conclusão de retomada. Se você optar por uma conclusão com intervenção, você vai fazer a intervenção. Percebam aqui, ó, olha só, esse parágrafo aqui, ó, ele escreveu em 4 linhas, né? É muito superficial, sabe? Vocês precisam ter muito cuidado aí com as escolhas dos argumentos.
cuidar para não se colocar no texto, sabe? Eu sempre oriento vocês a escrever de maneira impessoal, ou seja, né, não se colocar no texto. Então, ele poderia ter colocado: é comum ouvir que os brasileiros preocupam-se com a saúde, né? Então, tirar a pessoalidade do texto. Outro aspecto que ele deveria ter tido muito cuidado é que ele falou sobre tá vendo a letra, como a letra prejudica muito a leitura, que ele traz academias, né? Então, assim, ó, gente, o brasileiro sabe do hábito saudável, né? Mas por que ele não pratica? Falta de tempo, a questão do trabalho, a questão da logística, né? Muito longe os espaços que ele pode frequentar, a questão financeira, né? Não é todo mundo que tem aí dinheiro para pagar academia, a questão da alimentação saudável, as pessoas também não têm muito dinheiro para se alimentar bem, para comprar produtos integrais, né? Enfim, então pensar nesses argumentos. Lembrem-se sempre, gente, vocês precisam convencer o corretor do posicionamento de vocês. Então, assim, ó, a letra aqui foi um sério empecilho, né? Ele, ó, por exemplo, aqui, ó, é a falta de... Não sei o que ele quis escrever, se era investimentos nos profissionais, provavelmente era isso, né? Ó, de educação física, como que você sabe disso? Como que você sabe que falta isso, né? Ó, um fato que evidencia tal afirmação é a falta, ó, complicou aqui, em ações sociais, como, por exemplo, o projeto Academia da Cidade. Lembrem-se, gente, vou até trazer aqui embaixo, acho que aqui é melhor para eu escrever. Olha só, o texto dissertativo, o gênero dissertativo, ele exige um posicionamento. Então, você tem que ter uma tese bem definida. Qual é a sua tese? Por que vocês acham que os brasileiros eles não praticam hábitos saudáveis? Por que isso? Né? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Isso aqui vai desmembrar em 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembrem-se, vocês precisam convencer o corretor do posicionamento de vocês, só que vocês só poderão fazer isso com leitura. Esses deslizes que esse candidato cometeu aqui no texto, felizmente eu consegui, né, ali na argumentação, no recurso, aumentar a nota dele. Mas você já pensou se a gente não consegue? Ele foi bem nas questões, ele conseguiu uma boa colocação, e aí poderia ter ficado pelo caminho pela redação. Olha só, a letra prejudica demais a compreensão do texto. Então, olha só, se você vai fazer a ESA em 2021, 2022, você precisa se dedicar em redação. Não adianta, gente, depois da prova, você entrar em contato com qualquer professor para fazer recurso da redação. Se garanta antes. Teve aluno, né, da Força Aérea, da Marinha, de outros concursos que entraram em contato comigo e que eu não tinha o que fazer com recurso, redações com 12, 15 linhas, não tinha o que ser feito. E aí o candidato vai muito bem nas questões, mas deixa a desejar na redação. Se prepare, seja corrigido, escreva no mínimo 4 redações até a prova, para que você não cometa esses deslizes bobos, mas que podem custar a sua aprovação. Vem, me segue aqui no Instagram, lá no Instagram, e venha ver dicas diárias de redação. Profa Prisátera. Beijo!